O Banco do Brasil deve anunciar ótimos dividendos ainda nesse ano. Vamos ver o quanto que ele pode anunciar já em novembro. Vamos ver aqui o que o mercado está falando dele. Mas antes, vamos ver essa mudança que o Banco Central está introduzindo para todos os bancos, e isso pode afetar o dividendo de vários deles, inclusive o Banco do Brasil. Só que nós estamos falando aqui de 2025 em diante, vai ser feito gradativo ali até 2028. Então vai ter aqui um impacto nos dividendos de vários bancos. Aqui estão então as mudanças, né? O Banco Central está introduzindo mudanças no requerimento de capital para risco operacional previstas no Basileia 3. É importante que vocês entendam que é natural que ao longo do tempo o sistema financeiro vai evoluindo dos países e às vezes geralmente acaba afetando os bancos, né? A gente viu o próprio Estados Unidos ali, depois de 2007, 2008, ali na crise de crédito e tudo mais, teve uma série de mudanças acontecendo. Aqui no Brasil também, eventualmente, tem algumas coisas acontecendo, e agora o objetivo é reduzir o risco, e essa redução aqui do risco vai acabar fazendo com que os bancos mantenham mais capital próprio, e aí eles, obviamente, eles estão mantendo mais capital próprio, eles vão acabar potencialmente pagando menos dividendos. Mas vai depender muito de cada banco, como é que vai ser aqui a análise, tá? Então eles estão mudando aqui a forma de cálculo, substituindo 3 metodologias anteriores para uma nova metodologia que é mais robusta, mais sensível ao risco e que aumenta a comparatibilidade de requerimento de capital para diversas instituições do sistema financeiro nacional. Entre as inovações mais importantes, ressalta a inclusão de um componente de perdas internas, que pode aumentar ou diminuir o capital requerido de acordo com a história entre as perdas operacionais e o volume de negócios da instituição. Então vai depender muito do banco que a gente está falando, né? Então é melhor a gente esperar mais detalhes para ter aqui uma precisão maior de que cada banco vai falar para a gente. Mas as mudanças elas começam a partir de 2025 e será implementada de forma faseada até 2028, que vai suavizar então o capital requerido para essas mudanças, né? O Banco Central estima, então, uma exigência de capital agregada aumentando em aproximadamente 34 bilhões, o que corresponde a 2,6% do patrimônio de referência do sistema financeiro nacional. Então, 2,6% não é uma percentual tão grande assim, vai depender um pouco de cada instituição, e 34 bilhões, se você pensar de todas as instituições aqui, não é uma grana muito gigante assim, mas assim, também não é irrelevante. Vai ter impacto sim, e a gente sabe, os bancões, eles giram aqui grandes fortunas, vão ter de repente ali bilhões de impacto. Vamos ver de novo o posicionamento melhor do banco. Inclusive o Banco do Brasil já andou comentando sobre isso. O CFO comentou que ele não vai aumentar o payout para aumentar os dividendos em 2025, poderia aumentar de 45% para 50% e não vai exatamente por conta dessas mudanças, só que eles vão detalhar um pouco mais em novembro ali. Provavelmente junto com os resultados já teremos algumas novidades que o banco vai tentar antecipar para a gente dos impactos dessas mudanças aqui do Banco Central no Banco do Brasil. Cada instituição em algum momento vai começar a falar um pouco mais com a gente quais seriam os possíveis impactos na instituição, né? E o CFO disse o seguinte: temos uma nova decisão sobre a Basileia e isso vai exigir muito capital do banco. Não temos previsão do que isso vai significar em termos de impactos e, em função disso, pelas nossas estimativas, estamos analisando que 45% seja o correto. E elevar o payout para 50% está fora de cogitação no momento. Então, a gente já entende aqui que provavelmente aumentaria se não fosse essa mudança aqui nas regras. Ele prosseguiu comentando o seguinte: devemos anunciar sobre o impacto do capital do banco na divulgação dos resultados no terceiro trimestre de 2024. Vamos falar agora em novembro, já meio que tentando trazer um acordo com o mercado. Então ele está tentando aqui ainda, né, fazer essa leitura. O banco provavelmente vai ter que manter mais capital para poder fazer empréstimos, e então isso vai afetar a dinâmica do quanto ele pode emprestar e indiretamente também o quanto que ele deve pagar de dividendos. É tudo correlacionado, né? Ele vai ter que manter mais dinheiro ali para esse tipo de risco aqui que o Basileia está determinando agora, tá? E isso deve afetar não somente o Banco do Brasil, todos os bancos. Antes de entrarmos em assuntos mais específicos do Banco do Brasil, ver o quanto que ele vai anunciar de dividendos, o consenso e tudo mais, vamos falar ainda em linhas gerais de bancos, tá? Vamos começar aqui vendo alguns dados que a Genial nos trouxe aqui, sobre, primeiramente aqui, inadimplência. Olha só a correlação de inadimplência de azul claro com, aqui azul claro, com
a Selic azul médio aqui, ó, a Selic sobe, a inadimplência sobe logo na sequência, né? Então nós estamos em um momento de Selic alta que ainda faz a inadimplência se manter alta. Mas olha só, a gente viu que recentemente a gente deu essa disparada aqui na Selic, né? A inadimplência subiu para níveis muito altos e a inadimplência, aliás, a Selic ela veio reduzindo recentemente, inclusive agora voltou a subir em setembro e pode subir mais, né? Enquanto a inadimplência ela até diminuiu um pouco, mas se estabilizou, ela não caiu mais. Por isso que existe um trabalho imenso dos bancos para controlar essa inadimplência, para fazer com que a inadimplência deles internamente diminua, né? Por isso que a gente viu o Bradesco emprestando, talvez não crescendo tanto como o mercado queria em volume de empréstimos, o mercado também queria que ele conseguisse spreads melhores, o que é difícil, porque se você sair emprestando para qualquer um, você vai ter mais inadimplência, então ele vai filtrar melhor e aí ele acaba tendo empréstimos com spreads também um pouco menores. Isso aqui é para qualidade, então na minha visão que faz todo sentido, o mercado às vezes acaba batendo, mas de qualquer forma é um desafio para os bancos em geral enfrentar esse momento de inadimplência alta. E no caso do Banco do Brasil, a gente sabe que tem ali o agro com a inadimplência subindo, questão ali da climática e tudo mais, né? Mas enfim, a gente vê aqui os spreads ainda também são bastante altos, isso cobra aqui, é normal, né? Os bancos têm que cobrar spreads, porque não vão viver de quê, né? O Brasil a inadimplência alta, né? Tem que cobrar alto mesmo. Então olha só, aqui nós vemos aqui a taxa de empréstimos média, azul médio aqui, 27,7%. Agora, tá vendo esse azulzinho claro embaixo? Os empréstimos de pessoas jurídicas, corporativos, 18,5%. É bem menor os empréstimos para as empresas. E as empresas, além do mais, elas sabem o que elas estão fazendo, elas estão usando para crescer. E mesmo assim, vocês sabem o que está acontecendo com as empresas de alta dívida, estão apanhando ali. Então, olha só, se é complicado para as empresas, tem que tomar cautela aqui. Imagina para uma pessoa física, mas o brasileiro é meio descontrolado, né? Ele pega empréstimo e não deveria. A taxa para pessoa física é 32,2%. Assim, é muito alta. E não tem como falar, os bancos são vilões. Os bancos eles estão se protegendo. Olha o inadimplência como é que está no Brasil, né? Então, eu acho muito errado esse comportamento do governo, de parece que eles querem induzir o brasileiro a emprestar mais, querem induzir, o banco é vilão que cobra juros altos. Não, espero que o banco cobre juros altos, inclusive que as pessoas não peguem esses empréstimos, né? A não ser quando realmente é necessário, mas assim, o brasileiro, de modo geral, imagina o quanto não tem de brasileiro pegando empréstimo para financiar um celular melhor, é absurdo, né? Então olha só como é complicado, aqui está o índice de comprometimento da renda das famílias, está muito alto o que elas estão comprometendo com o principal ali da dívida, e olha os juros, azul escuro aqui, eles estão comprometendo boa parte em juros, o total aqui dá quase 24% comprometido em empréstimo, né? Triste. E olha só o índice de endividamento das famílias, está atingindo 47,7%, altíssimo, né? Tirando o imobiliário, que até, talvez a gente entenda, né? Faz sentido na maioria das vezes, vamos ver aqui 100, 30%, ainda assim é muito. E assim, pode ter um outro que faz sentido? Lógico que pode, mas você sabe muito bem como é o brasileiro, a maioria desses 30% aqui é por bobagem, que não deveria estar tomando um financiamento, não é verdade? Bom, então essa dinâmica dos bancos é aquilo que eu comentei no Bradesco ainda há pouco, né? A Selic alta ajuda a inadimplência das famílias ficarem muito altas, a inadimplência de modo geral, né? Inadimplências altas é um risco para os bancos, que tem que puxar o pé no freio aqui na hora de emprestar, o que acaba não emprestando um volume de crescimento tão grande como o mercado gostaria, com tanto esforço que eles fazem, ainda assim não agrada ao mercado, e tem também a questão de muitas vezes acabar diminuindo um pouco os spreads, ou de repente não crescendo conforme eles queriam, porque nós estamos aqui sendo cautelosos a quem empresta, tá? Então é um desafio para os bancos, mesmo que na maioria dos bancos a gente veja inadimplência em alguns bancos ali até diminuindo, por conta de todo esse esforço que eles estão fazendo, tá? Então essa dinâmica dos bancos ainda é complicada, embora a gente vê que o próprio Banco do Brasil está pagando ótimos dividendos, né? Ele está numa dinâmica diferente aqui do Bradesco, mas está vendo ótimos dividendos. Vamos falar então agora mais do Banco do Brasil. Bom, então o Consenso espera o lucro para o Banco do Brasil em 9,5 bilhões, enquanto a Genial espera um lucro de 9,4 bilhões. A Genial, inclusive, recomenda a compra com um upside aqui de cerca de 30%, tá? E o Banco do Brasil, ele tem o desafio exatamente a inadimplência no setor agro, que vinha subindo, eu já mostrei em outros vídeos, né? Não vou ficar aqui repetindo, vocês sabem que é um desafio, e aí ele
está tendo cada vez mais provisões destinadas para o setor agro, mas o setor agro é natural que acontecesse eventualmente, depois deve voltar ao normal. Mas o que é um ponto positivo é que o plano safra ele deu uma segurada, o que atrasou ali um pouco. A gente viu há cerca de um mês ali atrás eu comentando que ainda estava lento, só que ele começou a destravar em setembro. Então existe aqui uma expectativa, a própria Genial comentou isso, de que o quarto trimestre ganhe força, tá? Então mesmo que o terceiro trimestre não venha aquele crescimento que esperávamos, o quarto trimestre pode ser promissor. O plano safra está desenrolando ali, tá? O plano safra é muito importante para o setor agro, tá? E é muito importante, então, para o Banco do Brasil, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui, olha só, o lucro de 9,5 bilhões, que é esperado para o Banco do Brasil, é em linha com o 2T24, ou seja, em relação ao último trimestre, não vai subir, mas também não vai cair, se vir ali o esperado, né? Até um pouquinho acima. Agora, se a gente comparar aqui com o 3T23, foi de 8,8 bilhões, então vai subir. Então esse resultado, por mais que, ai, nossa, impactou, se vier ali o que o consenso está esperando, vai vir melhor do que o ano passado, vai melhorar o lucro anual do banco, tá? Então o banco continua crescendo, mesmo com esses ruídos acontecendo. Óbvio, a gente tem que esperar o resultado para ver ele na prática o que aconteceu. Isso pode trazer uma volatilidade, mas lembre-se que o Banco do Brasil está sendo negociado a múltiplos muito baratos. Então, no Investidor 10, se você vir aqui e colocar os comparativos com comparativos por segmento, você vai ver outros bancos. E aí, nesse cenário, você vê o PL do Banco do Brasil de 4,62, está abaixo da média do segmento de 7,77, que, por sua vez, o PL do Banco do Brasil ainda está abaixo da própria média dele, de 6,34. Então o PL está mais descontado do que deveria, né? E ele nem está tendo intervenções. Óbvio, a estatal a gente não pode esquecer isso, mas caramba, né? 4,62 de PL. O PVP de 0,84 está abaixo de 1, a gente já começa por aqui, e está abaixo do setor bancário, a média do setor bancário de 1,04, e está abaixo também da própria média dele, de 0,97. Então, por esses múltiplos, a gente vê que o Banco do Brasil está barato. E falando agora em termos de dividendos, nós temos um payout do Banco do Brasil de 45%, que vai ser mantido provavelmente em 2025, conforme o banco já nos falou ali, não vai conseguir aumentar para 50%, mas enfim, é um ótimo payout que proporciona ótimos dividendos do banco. O banco é bastante lucrativo, né? E aí a gente pode, inclusive, utilizando esse payout e o que o mercado espera para o trimestre, a gente consegue precificar ali mais ou menos quanto ele deve anunciar de dividendos. Óbvio, né, pessoal, que o comprometimento do banco é 45% de payout no ano exercício, é no ano inteiro. Ele tem ali o cronograma de por trimestre, mas eventualmente não está explícito aqui que ele tem que pagar 45% de payout em cada trimestre, tá? Mas enfim, pela lógica, é provável que pague. Então a gente consegue fazer umas continhas. Eu pus aqui todos os dividendos que ele já pagou, já anunciou ali, né, JCP também. É que eu destaquei de verde o próximo anúncio de dividendos, que acontece no dia 13/11, junto com o resultado do banco. Tem aqui a data do anúncio, então, no dia 13, a data da posição que você tem que ter as ações para ganhar o dividendo no dia 25/11 e o pagamento no dia 6/12. E se a gente vê o quanto que ele já anunciou no terceiro trimestre, a gente consegue chegar ali a um número de dividendos esperado para esse trimestre. Então, utilizando os números do consenso de 9,5 bilhões, nós temos aqui cerca de 75 centavos de dividendos. Ele já anunciou aqui cerca de 19 centavos de dividendos no último anúncio aqui referente ao terceiro trimestre. Então, faltaria ele pagar 56 centavos. Então, realmente se confirmando que o Banco do Brasil faça o lucro que o consenso espera e que ele divulgue o dividendo proporcional do payout de 45%, nós teríamos um dividendo a ser anunciado de 56 centavos, que daria 2,13 de yield de uma só vez, um ótimo dividendo para ganhar assim de uma só vez, né? A cada R$1.000 investido, você vai ganhar 21,30 nessa situação que eu explanei, e para ganhar R$1.000 teria de ter então investidos R$46.900 no Banco do Brasil, só a título de exemplo. Embora eu goste muito do Banco do Brasil, eu também gosto muito do Banco ABC. É um ótimo banco, excepcional. E muitos me perguntam, eu não falo mais do Banco do ABC no canal. Cara, que essas associações menores como o Banco ABC, a Aura Minerals, a Ferbasa, a Home, são empresas que eu continuo falando para quem é membro lá do canal. São empresas que eu gosto demais. O Banco ABC é fantástico. Olha a história que eu tenho com o Banco ABC, é muito longa. Eu tive ele lá atrás, foi um dos meus primeiros bancos, pouco depois ali do Banco do Brasil, já mais de 15 anos atrás. Saí depois para ficar com o Santander e o Banco do Brasil só.
Aí no fim de 2020 eu vendi o Santander e voltei para o Banco do Brasil, ou aliás, para o Banco ABC. Estou muito feliz com o Banco do Brasil, que eu nunca saiu da minha carteira, e a volta aqui com o Banco ABC, que tem um crescimento fantástico, é um banco assim, que, cara, eu só vejo aqui coisas boas para esse banco no longo prazo, tá? Então considere se tornar membro do canal para você ter acesso a esses vídeos que eu vou fazer, inclusive nesse período aqui que tem atualizações, as empresas vão falar bastante coisa para a gente, novidade, né? Enfim, um abraço e até o próximo. Valeu!